Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 12 de agosto de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário, e o texto bíblico, meus queridos, encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, versículo 11 e 12, que nos diz o seguinte: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Glória a Jesus. Que poder, irmãos, né? O poder do Espírito Santo confirma o Evangelho com sinais e maravilhas, irmãos. E o ministério do apóstolo Paulo em Éfeso foi exatamente marcado por milagres extraordinários, curas e expulsões de demônios, levando efeito de modo direto, irmãos, ou através de lenços e aventais que ele carregava, lenços para enxugar o suor e aventais usados por ele no trabalho com tecido, né, irmãos, de couro, na confecções de tendas. Os irmãos sabem que Paulo, o apóstolo Paulo, ele trabalhava fazendo tenda. Isso está registrado lá em 8, ou melhor, lá no capítulo 18, versículo 3. Então as doenças desapareciam, irmãos. É bem verdade que hoje as pessoas tentam imitá-lo, procuram obter dinheiro vendendo lenços, irmãos, azeite, água. Os irmãos sabem, com a mesma fidelidade, mas isso não atinge, não é verdade. Segundo motivos de caráter de Paulo, pois foi ele que usava essas coisas, não em troca de dinheiro, irmãos, mas para que ele pudesse ver os milagres acontecendo. E hoje as pessoas fazem diferente. Devemos tomar muito cuidado. A cura do homem surdo e gago, irmão, da região de Decápolis, o Senhor Jesus Cristo ordenou que ninguém divulgasse o ocorrido. Mas dois aspectos nos chamam a atenção, irmãos. No primeiro episódio, quando Jesus lhe recomendava silêncio, mas as pessoas anunciavam o que havia acontecido. Já o segundo, irmãos, é praticamente impossível ocultar um milagre dessa natureza, pois a cura de um surdo e gago torna-se evidente a todos. Entre os motivos por que Jesus orientou que não divulgassem, irmãos, aquilo, ou seja, aquele milagre, está o fato de que é o centro de sua mensagem, não era os milagres em si, mas a verdade do reino de Deus que lhes anunciava. Glória a Jesus. Ali, assim, irmãos, é inegável que os milagres acompanharam o seu ministério terreno, servindo como evidência da presença da ação do Espírito de Deus. Por essa razão, muitas vezes são chamados de sinais, pois apontam para uma realidade maior, ou seja, a autoridade divina de Cristo Jesus e do poder transformador do Evangelho. Após a ascensão de Jesus, sob a promessa de que receberiam o poder do Espírito Santo, os irmãos lembram que Lucas deixou registrado lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, que eles ficassem em Jerusalém para que fossem revestidos do alto, né? E teve o cumprimento lá em Atos, no capítulo 2. A Escritura afirma, irmãos, que o Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem com sinais que o seguiram. Assim, o ministério apostólico foi confirmado pela ação sobrenatural de Deus e que operava milagres como testemunho da veracidade daquilo que pregavam acerca de Cristo Jesus. Contudo, jamais, irmãos, jamais devemos esquecer que tais obras pertencem a Deus. Seus servos, né, são apenas instrumentos de suas mãos. Todos nós que fazemos a obra do Senhor, nós somos instrumentos nas mãos do Mestre. O apóstolo Paulo sempre se apresentou como cooperador da obra do Senhor, irmãos, lembrando-nos que é Deus quem opera, enquanto nós, pela graça, apenas participamos do seu trabalho. Todavia, em Éfeso, o Senhor, glória a Jesus,
realizou maravilhas por meio do ministério de Paulo, irmãos, abrindo porta para a proclamação do Evangelho e confirmando o seu poder transformador de vidas. Que o mesmo Deus, irmãos, que operou poderosamente no passado, encontre também em nossos corações disponibilidade, aleluia, para cooperarmos com a sua obra. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.